Muito boa tarde, bem-vindo a mais um Conversas no Superior. Hoje é a nossa convidada, a professora Maria da Graça Carvalho, eurodeputada no Parlamento Europeu. Foi Ministra da Ciência e do Ensino Superior no 15º Governo e também no 16º Governo Constitucional. É professora catedrática do Instituto Superior Técnico, hoje também faz parte da Universidade de Lisboa. É presidente do Intergrupo Investimentos Sustentáveis de Longo Prazo e Indústria Europeia Competitiva. É também presidente do Instituto Sá Carneiro. Do seu vasto currículo académico e político destacam-se ainda o cargo de conselheira principal do presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, nas áreas da ciência, ensino superior, inovação, investigação, energia, ambiente e mudanças climáticas, um cargo que exerceu de 2006 a 2009, e é grande oficial da Ordem da Instrução Pública em Portugal e foi-lhe atribuída também a Grande Cruz da Chancelaria da Ordem de Mérito Internacional do Descobridor do Brasil. Muito boa tarde, professora. Agradeço-lhe muito a sua presença nesta edição de Conversas no Superior, aqui em direto no Ensino Magazine. Esta conversa, além de ser transmitida em direta, será depois editada em formato televisivo e será disponibilizado também no nosso portal em www.ensino.eu. E a primeira questão que eu lhe colocaria prende-se um pouco com os tempos que vivemos neste momento. A professora tem tido uma forte ligação à Europa, quer como eurodeputada, quer como conselheira, como eu há pouco referi, da Comissão Europeia. Como é que classifica a resposta que a União Europeia está a dar neste tempo de pandemia? Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite. É um gosto estar nesta entrevista e também muito obrigada pelas palavras simpáticas em relação ao meu currículo. Como é que eu classifico a resposta da União Europeia? A União Europeia demorou algum tempo a dar uma resposta eficaz à questão da pandemia. Tem alguns fatores que poderão ser uma justificação para essa demora, o facto de ser uma estrutura complexa, portanto são várias instituições, tem consultado os Estados-membros, agora há 27 Estados-membros, o Parlamento Europeu, a iniciativa é da Comissão, portanto uma estrutura complexa que não está preparada para dar uma resposta imediata a uma pandemia deste género. Portanto, houve ali alguma hesitação e alguma falta de ambição inicial. Felizmente, e por muita pressão, e temos que dizer, muita pressão do Parlamento Europeu, eu fiz o meu papel, mas todos os meus colegas falaram a exigir uma resposta mais eficaz, mais célere das instituições europeias, e isso veio a acontecer. E nós, neste momento, por exemplo, demorou algum tempo, porque só foi anunciado a 4 de maio, mas foi algo que eu comecei a pedir logo em janeiro, no fim de janeiro, no Parlamento, no plenário, por exemplo, a resposta com uma grande ambição e um grande valor de financiamento e um esforço global para a preparação para o desenvolvimento de uma vacina. Isso era essencial, porque nós, sem uma vacina ou uma terapia eficaz, não vamos conseguir ter a resposta definitiva a esta crise. Para isso precisamos de um financiamento enorme. A Comissão começou por atribuir 10 milhões de euros, não é nada, nós temos que ir para os 8 mil milhões, 10 mil milhões, e se a Comissão não, por si só, a Europa não consegue, tem que pedir aos Estados-membros, tem que pedir para os Estados aliados, os vizinhos, os Estados Unidos, o Canadá, a Suíça, a Noruega e os privados, as fundações, a Gates Foundation e outras fundações por esse mundo, que têm bastante financiamento e que estão dispostos a financiar este tipo de ação, se juntarem todos e fazer um bolo comum. A Comissão, eu pedi isto logo no fim de janeiro, a Comissão, felizmente, veio e teve esta iniciativa e neste momento anunciou há 4 de maio, perdeu 3 meses, mas pronto, neste momento é uma realidade, uma iniciativa global com um financiamento já muito, muito elevado, já perto dos 10 mil milhões, e portanto um conjunto a nível global dos parceiros principais em que a investigação
e principalmente a investigação desta área é mais avançada, estão a trabalhar juntos. Infelizmente, os Estados Unidos não se juntou a este esforço global, mas está a fazer o seu caminho e está muita coisa a acontecer também nos Estados Unidos a esse nível, mas há aqui um grande esforço de todos os Estados-membros, da Noruega, da Suíça, do Canadá, da Gates Foundation e de uma série de outras instituições para, em conjunto, desenvolverem uma terapia eficaz e, essencialmente, uma vacina. Está-se a apostar em várias vacinas ao mesmo tempo, isto para que, se uma falhar, termos outra em paralelo, é por isso que estamos a encurtar o tempo, porque senão iria demorar 5, 6 a 10 anos, e, portanto, a maneira de encurtar o tempo é apostar em várias ao mesmo tempo e fazer as várias fases em paralelas, o que torna ainda mais dispendioso, não é? Porque podemos estar a apostar em coisas que depois não são viáveis. Portanto, isto é parte da investigação. Diga. Ia eu perguntar, acredita que em 2021 será possível ter algum tipo de vacina? Eu acredito, mas é mesmo o acreditar, não tenho evidência, e não tenho evidência científica que me permita dizer isso com toda a certeza. Nós, exatamente por isso, na comissão, a minha principal comissão, que é a ITRA, que é a Investigação Científica, Indústria, Energia e Telecomunicações e Digitalização, nós vamos fazer uma audição possivelmente ainda este mês, em que vamos chamar as principais instituições, a Universidade de Oxford, o Imperial College, as principais empresas que estão mais desenvolvidas nas vacinas, essencialmente para perceber o que é que podemos esperar. Porque ainda, eu tenho que ser franca, eu esperava em março, abril, eu esperava que quando chegássemos a julho tivéssemos já sinais mais positivos do que estamos a ter. Temos ainda muitas incertezas em relação ao desenvolvimento da vacina. Há alguns sinais que apontam para já alguns testes em humanos que estão a correr bem, mas ainda não são muito convincentes, ainda não estamos muito perto para dizermos que vamos ter uma vacina pronta para começar a produção. Portanto, o ideal seria ela estar pronta no fim do ano, começar a produção para poder começar a ser distribuída na primavera, verão do ano que vem. Isso são talvez o cenário mais otimista, mas ainda nem sequer temos essa evidência desse cenário. Por outro lado, também esperava que, em termos de terapias eficazes e eficientes, já nesta altura tivéssemos mais avançados. Claro que têm surgido algumas terapias, mas muito dirigidas a determinadas situações, ou são para doentes muito em estado grave, ou em certas circunstâncias, e são também terapias já muito conhecidas para outras doenças, portanto, não há nada de muito inovador a surgir, o que mostra que os investigadores que estão a fazer um grande esforço, e talvez o maior esforço que a humanidade conhece de colaboração a nível de investigação, não estão a conseguir, como nós gostaríamos, não é? Com a rapidez que nós gostaríamos a desenvolver aquilo a ter os resultados que nós tanto precisamos, que é ter uma terapia e depois uma vacina. Agora, em relação à questão económica, exato. De início, algo que a Comissão de imediato reagiu bem foi a ajudar-nos, sempre que nós denunciávamos, e eu denunciei muitos casos que me chegavam por pessoas normais, cidadãos que me escreviam, de barreiras à livre circulação, problemas no abastecimento de equipamento médico que ficavam retidos nas fronteiras entre França e Espanha. Eu imediatamente falava com o gabinete ou diretamente com o comissário Thierry Breton, que tem o mercado interno e a indústria, e ele imediatamente desbloqueava. Portanto, tiveram muito atentos a essas questões e libertaram e tentaram resolver as barreiras à livre circulação. Claro que aconteceram muitos atropelos, principalmente de início, mas aí a Comissão, sempre que tinha conhecimento, imediatamente atuava.
A outra questão que a Comissão esteve bem foi em libertar as patentes e o que estava dentro da sua responsabilidade para a produção de equipamentos, ventiladores e todos os equipamentos necessários que muitas instituições, como as portuguesas, tinham a possibilidade de produzir, mas precisavam de ter um sistema depois de acreditação e de certificação acelerado, com poucas barreiras de burocráticas, e isso também aconteceu. Portanto, aí nessa área, também dependente do Comissário do Mercado Interno e da Indústria, correu muito bem, e houve o aligerar todos esses procedimentos, o libertar todas as patentes, e foi possível produzir-se muitos equipamentos de proteção e ventiladores por toda a Europa, graças também a essa boa vontade da Comissão Europeia. Na questão da ajuda económica e da recuperação, eu acho que estamos muito perto de conseguir algo que vai ficar, na minha opinião, a história da Europa, que é, pela primeira vez na história deste projeto europeu, os países concordaram em partilhar riscos. Nunca até aqui tinha acontecido, não é? Isto não foi muito noticiado, porque os países do Norte aprovaram, ainda não aprovaram no Conselho, mas já aprovaram no Parlamento Europeu. E aprovaram no Parlamento Europeu, mesmo em de países como a Finlândia, como a Dinamarca, como a Áustria, como a Holanda, os deputados dos partidos dos governos que estão nesses países votaram a favor. Portanto, isto dá-nos a indicação, porque geralmente há uma coordenação entre os deputados e o seu partido, dá-nos a indicação de que, claro que vão pôr condições, claro que vão negociar, mas que será aprovado este pacote de recuperação económica. Mas isto é aprovado, mas não é algo que alguns países façam com muito gosto, não é? E com muito entusiasmo. E, portanto, até termos tudo completamente aprovado e em condições de começar a ser utilizado, penso que não houve uma grande comunicação desta viragem histórica que aconteceu. Há aqui tipo uma solidariedade quase imposta, digamos assim, é isso que está a acontecer. Sim. Eu penso que se percebeu que não era possível continuar com o projeto europeu se neste momento tão grave não existisse uma solidariedade. E a proposta que a Comissão apresentou é uma proposta muito inteligente, porque é uma proposta, não são os países em si que vão aos mercados, portanto, financiar-se, é a Comissão, dando como garantia o orçamento europeu. Claro que se houver incumprimento são depois os países que terão a última responsabilidade, mas tudo leva a crer que isso não vai acontecer, esperemos que não. E, portanto, a proposta também, como está bem desenhada, levou a que se conseguisse a adesão desses países que sempre até aqui, em toda a história do projeto europeu, foram contrários a qualquer partilha de risco com os países mais periféricos ou do Sul. E isso foi um grande avanço. Eu acho que foi feito com muito jeito, com muita inteligência, também por parte da Presidente da Comissão Europeia, e acho que a questão do Recovery Plan é importante, é histórica, e vamos ter um financiamento, nomeadamente em Portugal, porque vamos ter o orçamento europeu, que é, esperemos, da ordem de grandeza do anterior, portanto, em que virão para Portugal cerca de 20 mil milhões de euros, mais, a somar a isso, o Recovery Plan, que para Portugal também são cerca de 26 mil milhões de euros. Portanto, tudo somado,
Nós no orçamento europeu ainda não sabemos exatamente, mas tudo somado será um valor superior aos 40 ou mesmo 45 mil milhões de euros para Portugal. Portanto, se bem aplicado, poderá ser uma grande ajuda. Portanto, se bem aplicado, e isto porque, além do valor elevado, um valor considerável que fica à disposição dos Estados-membros, há outro ponto que é muito importante, é uma muito maior flexibilidade para os Estados-membros. Portanto, tanto o Orçamento Europeu como o Plano de Recuperação Económica vão ter regras muito mais flexíveis do que tinham os quadros comunitários até agora. Isso vai permitir canalizar verbas para aquilo que for necessário. Para aquilo que for necessário. Mas também temos que ter atenção, porque nós sabemos que alguns governos têm a tendência depois para canalizar para algumas coisas que na nossa humilde opinião, por vezes não são as essenciais e as que pensam as mais importantes para o futuro do país. Por vezes, porque estão com grande pressão nos orçamentos de Estado, utilizam essas verbas para suprir falhas do Orçamento de Estado, que não devem, mesmo pelas próprias regras comunitárias, não é? Isto é para investimento e investimento de futuro, não é para as despesas do Orçamento de Estado, mas sabemos que há sempre essa tendência e não era a primeira vez que iria ser feito, já foi feito muitas vezes. Por outro lado, mesmo nos investimentos, ser investimentos que pensem no futuro, que promovam a competitividade e o bem-estar do país e não elefantes brancos que trazem imensa despesa e não contribuem nem para a riqueza nem para o bem-estar. Portanto, a flexibilidade traz mais responsabilidade, mas também devemos todos estar mais atentos e mais vigilantes onde é que o financiamento é emprego, não é? E aí entronca com a área essencialmente do ensino superior, da ciência e da inovação, que poderá ser uma das áreas. Aqui há duas questões. Uma esta área deverá ser uma área a beneficiar muito de todos estes financiamentos. Tanto a nível da ciência e inovação, a ciência mais básica, é necessário neste momento um novo programa de reequipamento, o último reequipamento científico que houve, salvo erro, de grande dimensão, foi em 2005, foi primeiro no programa de ciência, quando aderimos à União, à Europa, e depois houve um mais pequeno, ainda eu estava no governo, salvo erro, fim de 2004, e um grande programa de reequipamento científico nunca mais tivemos. E o equipamento científico ficou obsoleto, portanto, é científico e também pedagógico. É uma boa oportunidade para equipar com as novas tecnologias, com tudo o que é preciso, e é muito, todas as nossas instituições e os centros de investigação, instituições de ensino superior. Depois, promover que já muito foi feito, mas continuar a promover os projetos em conjunto das universidades de ensino superior com instituições de ensino superior, com as empresas. Desenvolvimento de startups, das pequenas e médias empresas. Portanto, aí há um campo enorme de financiamento que será com certeza bem aplicado. Também no ensino superior temos, e poderá ser justificado, nós instalações de ensino superior temos na maior parte já muito boas condições, já fruto de quadros anteriores, mas, por exemplo, ainda precisamos mais numa rede de residências universitárias. Eu, quando estive no governo, consegui negociar com a Comissão Europeia, dos fundos europeus, financiarem residências universitárias, porque, como é investimento, por vezes a Comissão não gosta porque não é investimento na economia, mas bem justificado, porque é um investimento no futuro, é um investimento na solidariedade social, é dar a possibilidade de mais jovens terem acesso a qualificações que vão ter impacto na economia, consegue-se negociar e justificar. Portanto, há aqui um campo grande de
de financiar várias questões que são necessárias para a nossa rede de ensino superior e também para a ciência e inovação. A E depois falou... todo o ICT, tudo o que é a digitalização, não é? E aí claro, temos que completar imensa coisa e ainda há muito que fazer. E há uma das prioridades mesmo do Plano de Recuperação Económica é a digitalização e, portanto, é aproveitar a digitalizar todas as nossas instituições e não só nas infraestruturas básicas, mas também nas competências, no software. Está imensa coisa a fazer. A professora falou aí na inovação. A inovação e a investigação podem ser o trunfo que Portugal tem e precisa para ser mais competitivo a nível global. Eu sei que já demos um grande salto, mas provavelmente ainda temos que crescer muito. Sim. Principalmente temos que, e também manter, não é? Porque basta um pequeno desinvestimento para os que estão já capacitados e já são bons investigadores vão para o outro lado, porque não há nada mais móvel do que o conhecimento. Ele vai para onde tem condições para trabalhar, não é? E daí temos tido ao longo dos anos uma grande movimento de investigadores para fora da Europa, para fora de Portugal. Este movimento não foi só em Portugal, foi em Portugal, a Espanha, a Itália tem imensa, a Roménia, portanto, no fundo da periferia mais sul e leste para o norte e para fora da Europa. Portanto, temos que contrariar isso e temos que continuar a formar a um ritmo semelhante ao que temos estado a formar aqui. Formar tanto ao nível dos licenciados, como ao nível de licenciados e mestrados, como ao nível de doutorados. Muito do investimento, muito dos resultados e dos bons resultados de ciência e inovação de Portugal tem sido consequência de uma consistente política de atribuições de bolsas todos os anos e são financiadas pela Europa, pelo Fundo Social Europeu. Eu acho que continuam a ser. Já no meu tempo nós investimos cerca de 1.000 a 1.500 bolsas por ano. Eu penso que neste momento é mais ainda, 2.000 a 2.500, depende dos anos. E, portanto, isto tem sido feito sistematicamente ao longo dos últimos 20, 30 anos. E, portanto, isto transformou o país. E o grande investimento na rede de ensino superior ao longo do país. Não é? Eu acho que foram os dois motores de grande transformação de Portugal, mesmo olhando para todas as políticas. É isso que nos traz a resiliência para estarmos melhor preparados para crises, tanto crises económicas como para crises como estas da pandemia. Os países que melhor resistem a crises são aqueles que têm a maior capacidade de conhecimento e os que investem mais em ciência, em ensino superior, em inovação. Eu acho que isso tem sido um trunfo muito em Portugal para Portugal. Como é que a senhora professora vê a rede de ensino em Portugal? Há várias tendências, há quem diga que há instituições a mais, há quem diga que há alunos a menos. É a rede adequada ao nosso país? É aquela que o país necessita para, por exemplo, num cenário como este da pandemia, ter dado uma resposta tão positiva? Eu acho que é a rede que o país necessita. Agora, nós temos que pensar que as instituições não são todas iguais. Não têm que ter a ambição de ser todas iguais. Há instituições mais viradas para uma cooperação internacional, outras mais viradas para o desenvolvimento mais regional, e isto não tem nenhum julgamento de valor. Umas mais viradas para a cooperação com a indústria, outras mais viradas para áreas culturais e sociais. Quer dizer, nós temos que ter uma diversidade, porque nós precisamos ainda de ter mais jovens a entrar no ensino superior. Ainda não temos, nós estamos abaixo da média europeia, e não é só a questão dos números. Nós precisamos de ter, nos vários setores da economia, pessoas que estão capacitadas para esse setor. Portanto, não é só para formar os investigadores, não é só para formar os grandes cérebros, é para termos, por exemplo, no turismo,
quem está a trabalhar no turismo estar qualificado para trabalhar no turismo, tem uma licenciatura, ou tem um mestrado, ou tem... eu nunca me esqueço, há muitos anos ainda, Chipre não era nem de perto nem de longe membro da União Europeia, já Chipre era muito bem sucedido na área do turismo. E eu fui em trabalho a uma conferência em Chipre e achei no hotel os serviços super eficientes e no próprio, em todos os quartos havia um catálogo em que tinha os nomes do chefe da recepção, do chefe da animação, do chefe da cozinha, com o currículo. Ora, era licenciado por vezes em Chipre, mestrado na Suíça, doutorado não sei em quê. Portanto, todos eles tinham uma qualificação. Eu pensei, na altura ainda, eu ainda não tinha estado no governo, ainda foi muito antes disso, eu pensei, este é talvez o grande segredo deste turismo de qualidade que Chipre tinha na altura. E foi uma das minhas preocupações de integrar as escolas de turismo que fiz na altura no sistema do ensino superior e nos politécnicos e de promover as licenciaturas, os mestrados, os doutoramentos. Portanto, nós precisamos de ter em todas as áreas, eu que estou falando do turismo, mas todas elas precisam de ter pessoas qualificadas para aquilo que estão a fazer. Os chefes, quem está, os chefes de cozinha, o vinho, a vinha e o vinho é um exemplo. Foi quando o ensino superior entrou na área e criou os grandes técnicos que nós conseguimos exportar para todo o mundo, porque o nosso vinho não tinha a qualidade necessária para essa exportação. Portanto, e o que se passa nestes setores tem que ser generalizado, e isso ainda não está completamente. Já alguns setores deram. Como é que se consegue, professora, como é que se consegue ir buscar mais jovens para o ensino superior? Há uma franja do ensino profissional que claramente está fora, não é? Agora há concursos especiais novos que podem facilitar um pouco a entrada desses alunos, porque não têm que fazer os exames específicos para o concurso nacional de acesso, mas de qualquer das formas, como é que se dá a volta à sociedade e se demonstra que ser-se qualificado é melhor do que não se ser qualificado? Sim. Sobretudo em alturas de crise, não é? O ensino profissional é uma das vias. E temos que ter um sistema de entrada flexível, com rigor, com qualidade, mas flexível e que permita uma entrada com acompanhamento para que esses alunos possam entrar e ter aproveitamento no ensino superior. Há vários exemplos lá fora, até de bridging, de cursos depois que fazem a ponte e que veem o currículo e analisam as falhas, onde é que há determinadas falhas e há, no fundo, compensação em determinadas áreas, em determinadas matérias e fazem esse acompanhamento do aluno para que ele consiga, portanto, colmatar algumas falhas que traga do ensino profissional, por exemplo, em relação a assuntos mais teóricos. E, portanto, aí é uma via que tem que se apostar. Claro que é preciso, para isso é preciso financiamento e recursos humanos de professores, porque é preciso analisar os casos e é preciso olhar para os currículos e, portanto, mas é uma aposta que se tem que fazer. A outra aposta é que o ensino superior não está em Portugal não está a funcionar como elevador social, como já funcionou no passado. E está muito a replicar o estrato social de onde o aluno vem. E isso há dados que mostram isso. Vai para a engenharia, muito filho de engenheiro, vai para até determinadas engenharias os pais são desse ramo da engenharia, portanto há aqui uma grande e não estamos a ir buscar alunos de outros estratos sociais como deveríamos. Isso é um fenómeno também que não é só em Portugal, é em toda a Europa, pelo menos, e é de tal modo que algumas instituições
em alguns países, nomeadamente a França, a Irlanda, têm feito programas para incentivar as instituições de ensino superior a fazerem programas específicos para atrair camadas de jovens que não, provadamente com estudos, não estão aí para o ensino superior. E isso faz muitas vezes através de contratos de programas e de financiamento. Portanto, um exemplo de um programa para as grandes écoles, em que eles chegaram à conclusão que os alunos das grandes écoles em França eram filhos essencialmente da classe média alta e dos pais que tinham andado nas grandes écoles, e disseram, nós temos o objetivo, temos que ter alunos que venham dos arredores das grandes cidades, que não estão aí para o ensino superior, há muita gente muito capaz de ter um objetivo de ter, por exemplo, 20% desses estudantes, e assinaram com as escolas, tanto com as grandes escolas como as escolas do ensino secundário, acordos para trabalharem em conjunto, para incentivar os jovens, para fazer a preparação dos jovens, para que eles conseguissem ir para as grandes escolas. Têm sido programas bem-sucedidos. Mais uma vez, tem que haver a vontade política, tem que haver o programa, tem que haver o financiamento, mas eu acho que era importantíssimo em Portugal um programa desse género. Não estou só a falar de centros de cidades e periferia, que é talvez um dos dados que temos que analisar. Estou a falar também a nível de regiões de país. Há certas regiões que vêm menos estudar do que já vieram, ou que não têm tanto o hábito de ir para o ensino superior. Temos que olhar também para esses casos. Temos que olhar também para casos de minorias, temos que olhar, por vezes há alguma relutância a olhar para a sociedade de uma forma diferenciada, mas aqui, até para combater esse gap que existe no acesso ao ensino superior, temos que olhar para os dados e trabalhar para que haja uma maior participação de todos no ensino superior. Porque é a única maneira também de aumentar a frequência do ensino superior e é essencial individualmente para essas pessoas, porque terão com certeza muito mais oportunidades na vida, mas é essencial para a competitividade de Portugal e para o bem-estar, porque não é só na competitividade que isso vai ter, vão para enfermeiros, vão para médicos, vão para muitas profissões que vão contribuir para o bem-estar de todos nós. Professora, veio uma fase de candidaturas. Acha que a pandemia pode afastar alguns alunos por questões económicas do ensino superior? Eu espero que não, mas para isso tem que haver uma grande atenção, um grande reforço na ação social. E tem que a ação social ser muito localizada, muito não olhar só para os números, olhar para os casos que ficam de fora e analisá-los, porque por vezes há casos, principalmente nas zonas cinzentas, que ficam de fora e que se perdem e que depois têm que ser analisados caso a caso, e será muito importante que por uma questão de económica ninguém fique por fora. Isto tem sido sempre o lema de uma bandeira de todos os governos, e esperemos que se tenha conseguido, e esperemos que seja o caso. Professora, e no próximo ano letivo, na sua opinião, há condições para o ensino ser presencial ou vamos ter um ensino misto? Isto também muda de um dia para o outro, não é? A pandemia está a alterar-se. É difícil dizer. Eu acho que temos que estar preparados para os dois cenários, no fundo 3, não é? O cenário ideal será o cenário como nós vivíamos antigamente, que poderá ter algo de remoto, porque é interessante, mas ser essencialmente presencial, porque eu defendo muito o presencial, porque o presencial dá o espírito de campus, porque o ir para o ensino superior, para a universidade, não é só ir à aula, não é só o contato com o aluno, não é só o contato com o professor, é as vivências, é o que se aprende,
com os outros, é a maneira de estar, portanto, isso é muito importante. Portanto, há esse cenário. Depois há o cenário completamente online, que felizmente provou que é possível, tem que com certeza ser aperfeiçoado, mas provou que muita coisa é possível ser feito, e graças à tecnologia e à ciência que nós podemos estar a fazer esta conferência, esta entrevista aqui online, e que foi possível ter consultas médicas online, votar online no Parlamento, ter aulas, ter exames, e, portanto, se a pandemia, esperemos que não, mas se tivermos uma grave crise, teremos que... E a outra, que talvez seja a mais certa, é um regime misto, em que os professores com menos riscos darão as aulas presenciais. É muito importante as aulas presenciais, as aulas práticas, aulas de laboratório. Alguns professores com mais risco poderão dar algumas aulas à distância. Isto não é só ver a questão dos professores, é também a questão das instalações, porque penso que na maior parte dos casos nós não temos as instalações necessárias para o distanciamento que é, principalmente nas aulas teóricas, não é? Principalmente agora que com estas novas revelações da Organização Mundial de Saúde, em que esta doença também se transmite pelo ar e que a distância pode ser muito superior a 2 metros, podemos chegar a setembro com recomendações para espaços fechados com distanciamento superior a 2 metros, não é? Vamos ver, vamos aguardar. Portanto, para já a recomendação é sempre possível estar em espaço aberto, mas no inverno é difícil dar as aulas em espaço aberto. Portanto, esse cenário misto, que requer muita logística, muita organização nas salas, desdobrar salas, ter algumas com mais frequência de alunos, ter em remotas. Portanto, se calhar vai ser o cenário mais provável. Infelizmente, não é? Porque não teremos ainda a vacina, é setembro, tudo leva a crer, e, portanto, teremos com certeza que estar preparado. O outro problema é as residências, não é? Porque é preciso também manter a segurança nas residências. Nós temos poucas ainda para os alunos que precisam, e na maior parte dos casos até havia partilhas de quarto, que não é nada recomendável, e, portanto, aí também temos uma questão que é problemática e que também tem que ser resolvida. Portanto, tudo isso é muito, muito trabalho e muita responsabilidade, não só para a tutela, como para os responsáveis, é uma grande responsabilidade para as pessoas que estão à frente das instituições neste momento. Professora, naturalmente que havia mais um conjunto significativo de perguntas que eu aqui tinha para lhe fazer, mas já estamos mesmo a queimar o nosso tempo, e a professora também terá outros compromissos. Eu deixava-lhe apenas uma última questão, tem a ver com o facto do modo como as instituições de ensino superior, sobretudo essas, também as outras do ensino básico e secundário, mas sobretudo as do ensino superior, deram a resposta a este cenário de Covid. Enfim, criaram-se protótipos de ventiladores, produziram-se viseiras, criaram-se parcerias entre instituições de ensino superior com empresas para a produção de álcool gel. Isto veio demonstrar também à sociedade o outro lado do ensino superior e a importância destas instituições. Exatamente. Isso está ligado àquilo que eu disse, que é a melhor preparação para enfrentar uma crise, seja ela qual for, é ter pessoas qualificadas. Isso foi evidente nesta crise, com a resposta das instituições de ensino superior, foi evidente na recuperação económica que tivemos pós-Troika. Eu tive essa experiência de muitas vezes entrar em pequenos comércios, novas ideias que apareciam em Lisboa e por esse país fora, e perguntar, tinha curiosidade de perguntar, mas isto é interessante porque é um espaço
inovador, um espaço que não é só café, também é livraria, e geralmente por trás daquele projeto estava alguém, por vezes doutorado numa área completamente diferente, ou em filosofia, mas que tinha tido mundo, que tinha estado no ensino superior, feito mestrado, feito doutoramento. Isso deu uma nova capacidade à sociedade de reagir à crise e de ser empreendedora, e isso foi um grande salto que houve em Portugal. Novamente aqui aconteceu como reação à pandemia, e quando a Europa nos diz que é preciso repensar para sermos mais resilientes e mais autónomos a nível industrial, eu digo sempre que isso não pode significar proteccionismo, porque temos que continuar a ser uma sociedade aberta ao mundo. Tem que significar mais investimento em educação, em ciência e inovação, porque é tendo a capacidade de reagir que nos tornamos mais autónomos e mais resilientes, porque se não pudermos importar, fazemos, não é? E esse é o ponto essencial para ser independente, autónomo e resiliente, é um grande investimento no conhecimento. Professora, muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada. Conversas no Superior. As maiores felicidades para as suas funções aí no Parlamento Europeu e todas as outras que também desempenha. Agora sim, a última questão, Instituto Sá Carneiro, o que é que se espera da sua presidência? Olha, nós temos 3 objetivos que vêm dos estatutos. Um é a formação, o outro é o debate de ideias e o terceiro é o espólio e a divulgação do pensamento político de Sá Carneiro. Em relação ao que tem sido a atividade das direções anteriores, eu, até pelo meu perfil, gostava de introduzir toda a componente da ciência, da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, que não tem sido um tema muito focado no Instituto. O Instituto tem sido mais, e vai continuar, na ciência política, na economia, mas eu gostava de também levar o Instituto para estas áreas, para fazer as parcerias com as universidades, com os institutos politécnicos, fazer as parcerias com as associações empresariais, dar prémios e estágios relacionados com ciência e inovação, e, portanto, levar este mundo que tivemos a discutir aqui, da ciência e da inovação, do empreendedorismo e, no fundo, do mundo do ensino superior, casá-lo um pouco com o Instituto Sá Carneiro. Essa era um bocadinho a minha marca que eu gostaria de deixar, é levar também, juntar estes dois mundos. Agora sim, muito obrigado, professora. Muito obrigada. Se precisarem do Ensino Magazine, cá estaremos para fazer sempre parte dos podemos falar quando isso for uma realidade, esse casamento do Instituto com o mundo da ciência e inovação. Terei todo o gosto em falarmos sobre os resultados.